Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 8, verso 26. Meu Senhor, ó Onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se com parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de vós com sentimento sincero. Significado: ser materialmente avançado significa nascer em família aristocrática e possuir grande riqueza, educação e atrativa beleza pessoal. Todos os homens materialistas estão loucos por possuir todas essas opulências materiais. E por isso é conhecido como o progresso da civilização material. Mas o resultado é que, por possuir todos esses bens materiais, a pessoa torna-se artificialmente arrogante, intoxicada por tais posses temporárias. Consequentemente, essas pessoas materialmente arrogantes são incapazes de pronunciar o santo nome do Senhor, dirigindo-se a ele com sentimento: ó Govinda, ó Krishna. Nos Shastras se diz que por pronunciar uma vez o santo nome do Senhor, o pecador livra-se de uma quantidade maior de pecado, de que aquele possa cometer. Este é o poder de pronunciar o santo nome do Senhor. Não há o mínimo exagero nesta afirmação. De fato, o santo nome do Senhor tem tal poderosa potência. Mas também há uma qualidade para este cantar. Isso depende da qualidade do sentimento. Um homem desamparado pode pronunciar com sentimento o santo nome do Senhor, ao passo que um homem que pronuncia o mesmo santo nome, em meio a grande satisfação material, não pode ser tão sincero. Uma pessoa materialmente arrogante pode pronunciar o santo nome do Senhor ocasionalmente, mas ela é incapaz de pronunciar o nome com qualidade. Portanto, os 4 princípios do avanço material, a saber, 1. Alto parentesco, 2. Grande riqueza, 3. Educação elevada e 4. Beleza atrativa, são, por assim dizer, desqualificações para o progresso no caminho do avanço espiritual. A cobertura material da alma espiritual pura é um aspecto externo, assim como a febre é um aspecto externo do corpo sem saúde. O processo geral é diminuir o grau da febre e não agravá-lo com exageros. Às vezes, se vê que pessoas espiritualmente avançadas tornam-se materialmente pobres. Isso nada tem de desencorajador. Pelo contrário, este empobrecimento é sinal tão bom como a queda de temperatura para o doente é um bom sinal. O princípio de vida deve ser diminuir o grau de intoxicação material, que nos leva a ser cada vez mais iludidos a respeito da meta da vida. Pessoas grosseiramente iludidas são completamente incapazes de entrar no reino de Deus. Verso 27. Minhas reverências são para vós, que sois a propriedade dos materialmente pobres. Nada tendes a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Vós sois autossatisfeito, e portanto sois o mais amável, e sois o mestre dos monistas. Significado:
Um ser vivo está acabado logo que não haja nada para possuir. Portanto, o ser vivo não pode ser, no verdadeiro sentido do termo, um renunciante. Um ser vivo renuncia a algo para ganhar algo mais valioso. O estudante sacrifica suas tendências infantis para obter melhor educação. Um servo abandona seu trabalho por um trabalho melhor. De modo semelhante, um devoto não renuncia ao mundo material à troca de nada, mas por algo de valor espiritual tangível. Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Srila Raghunatha Das Goswami e outros abandonaram sua pompa e prosperidade mundanas por causa do serviço ao Senhor. Eles eram grandes homens no sentido mundano. Os Goswamis eram ministros a serviço do governo da Bengala. E Srila Raghunatha Das Goswami era o filho de um grande zamindar daquela época. Mas eles deixaram tudo para ganhar algo superior àquilo que possuíam anteriormente. Os devotos geralmente não têm prosperidade material, mas eles têm uma tesouraria secreta aos pés de lótus do Senhor. Há uma bela história sobre Srila Sanatana Goswami. Ele tinha uma pedra de toque consigo, e esta pedra foi deixada num monte de lixo. Um homem necessitado a pegou, mas depois ele maravilhou-se de que a pedra preciosa fosse mantida em lugar tão desprezado. Pediu então a Sanatana Goswami a coisa mais valiosa e recebeu o santo nome do Senhor. Akinchana significa aquele que não tem nada a dar materialmente. Um devoto verdadeiro, ou Mahatma, não tem nada de material a oferecer a alguém, porque ele já deixou todos os bens materiais. Ele pode, contudo, dar o bem supremo, a saber, a personalidade de Deus, porque o Senhor é a única propriedade de um devoto verdadeiro. A pedra de toque de Sanatana Goswami, que fora tirada no lixo, não era propriedade do Goswami. Caso contrário, não teria sido mantida em tal lugar. Este exemplo específico é dado para os devotos neófitos apenas para convencê-los de que os anseios materiais e o avanço espiritual não se combinam bem. A menos que a pessoa seja capaz de ver tudo como espiritual em relação com o Senhor Supremo, ela deve sempre distinguir entre matéria e espírito. Um mestre espiritual como Srila Sanatana Goswami, embora pessoalmente capaz de ver tudo espiritualmente, estabeleceu este exemplo para nós, porque não temos essa visão espiritual. O progresso da visão material, ou da civilização material, é um grande obstáculo para o avanço espiritual. Este avanço material enreda o ser vivo no cativeiro do corpo material, o qual é seguido de todos os tipos de misérias materiais. Tal avanço material é chamado anartha, ou coisa indesejável. De fato, isso é assim. No atual contexto do progresso material, uma pessoa usa batom ao preço de $0,5. E há muitas outras coisas indesejáveis que são produtos da concepção material de vida. Por desviar a atenção para tantas coisas indesejáveis, a energia humana é desperdiçada sem adquirir a compreensão espiritual, a necessidade primordial da vida humana. A tentativa de alcançar a lua é outro exemplo de desperdício de energia, porque mesmo que a lua seja alcançada, os problemas da vida não serão resolvidos. Os devotos do Senhor são chamados akinchanas, porque eles praticamente não têm bens materiais.
Tais bens materiais são todos produtos dos três modos da natureza material. Eles embotam a energia espiritual. E assim, quanto menos possuamos de tais produtos da natureza material, tanto melhor será a oportunidade de progresso espiritual. Todos seus atos e feitos, mesmo os que se exibem neste mundo material, são espirituais e não afetados pelos modos da natureza material. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que todos os seus atos, mesmo seu aparecimento e desaparecimento dentro e fora do mundo material, são transcendentais. E aquele que conhece isso perfeitamente não nascerá novamente neste mundo material, mas irá de volta ao Supremo. A doença material deve-se ao anseio pelo assenhoramento da natureza material. Esse anseio deve-se a uma interação dos três modos da natureza, e nem o Senhor, nem os devotos têm apego a este falso desfrute. Portanto, o Senhor e os devotos são chamados Nivrita Guna Vritti. O perfeito Nivrita Guna Vritti é o Senhor Supremo, porque ele nunca é atraído pelos modos da natureza material, ao passo que os seres vivos têm essa tendência. Alguns deles caem na armadilha da atração ilusória da natureza material. Porque o Senhor é propriedade dos devotos, e os devotos são propriedade do Senhor. Reciprocamente, os devotos são certamente transcendentais aos modos da natureza material. Esta é uma conclusão natural. Tais devotos imaculados são distintos dos devotos mistos que se aproximam do Senhor para a mitigação das misérias e da pobreza, ou por causa da curiosidade e da especulação. Os devotos imaculados e o Senhor são transcendentalmente apegados um ao outro. Para os outros, o Senhor não tem nada a reciprocar, e portanto ele se chama Atmarama, autossatisfeito. Autossatisfeito como é, ele é o mestre de todos os monistas, que procuram fundir-se na existência do Senhor. Tais monistas mergulham na refulgência pessoal do Senhor, chamada Brahmajyoti. Mas os devotos entram nos passatempos transcendentais do Senhor, que nunca devem ser mal entendidos, como materiais. Verso 28. Meu Senhor, considero que vossa onipotência é o tempo eterno, o controlador supremo, sem começo nem fim, o onipenetrante. Vós sois igual para com todos, ao distribuir vossa misericórdia. As dissensões entre os seres vivos devem-se ao convívio social. Significado: Kunti Devi sabia que Krishna não era nem seu sobrinho, nem um membro familiar comum de sua casa paterna. Ela sabia perfeitamente bem que Krishna é o Senhor primordial, que mora no coração de todos, como a super-alma, Paramatma. Outro nome do aspecto Paramatma do Senhor é Kala, ou Tempo Eterno. O Tempo Eterno é testemunha de todas as nossas ações, boas e más, e assim as reações resultantes são conferidas por ele. Não adianta nada dizermos que não sabemos por que e de que estamos sofrendo. Pode ser que esqueçamos a má ação pela qual sofremos no presente momento, mas devemos lembrar que Paramatma é nosso companheiro constante, e portanto ele conhece tudo, passado, presente e futuro. E porque o aspecto Paramatma do Sr. Krishna determina todas as ações e reações, ele também é o controlador supremo. Sem sua sanção, nem uma folha de grama
pode mexer-se. Os seres vivos recebem tanta liberdade quanto merecem, e o abuso desta liberdade é a causa do sofrimento. Os devotos do Senhor não abusam de sua liberdade, e, portanto, eles são os bons filhos do Senhor. Outros, que abusam da liberdade, são postos em misérias, determinadas pelo Kala eterno. O Kala oferece às almas condicionadas tanto felicidade quanto misérias. Tudo é predestinado pelo tempo eterno. Assim como padecemos de misérias que não desejamos, da mesma forma podemos também desfrutar de felicidade inesperada, pois todas elas são predestinadas pelo Kala. Portanto, ninguém é amigo ou inimigo do Senhor. Todos estão sofrendo ou desfrutando do resultado de seu próprio destino. Este destino é feito pelos seres vivos no decorrer do convívio social. Aqui todos querem assenhorar-se da natureza material, e assim todos criam seu próprio destino sob a supervisão do Senhor Supremo. Ele é onipenetrante e, portanto, pode ver as atividades de todos. E porque o Senhor não tem começo nem fim, ele também é conhecido como o tempo eterno, ou Kala. Verso 29. Ó Senhor, ninguém pode entender vossos passatempos transcendentais, que parecem ser humanos e são tão desconcertantes. Ninguém é para vós objeto especial de favorecimento, nem tendes objeto algum de inveja. As pessoas apenas imaginam que sois parcial. Significado: a misericórdia do Senhor para com as almas caídas é distribuída igualmente. Ninguém é para ele objeto especial de hostilidade. A própria concepção da personalidade de Deus como um ser humano é desconcertante. Seus passatempos parecem ser exatamente como os de um ser humano, mas na verdade eles são transcendentais e sem nenhum vestígio de contaminação material. Ele é, sem dúvida, conhecido como parcial para com seus devotos puros, mas de fato ele nunca é parcial, assim como o sol não é parcial com ninguém. Pela utilização dos raios do sol, às vezes até mesmo as pedras tornam-se preciosas, ao passo que um homem cego não pode ver o sol, embora haja suficientes raios de sol diante dele. Escuridão e luz são duas concepções opostas, mas isso não significa que o sol é parcial na distribuição de seus raios. Os raios do sol estão abertos para todos, mas as capacidades dos receptáculos diferem. Os tolos pensam que serviço devocional é adular o Senhor para obter misericórdia especial. Na verdade, os devotos puros que estão ocupados em transcendental serviço amoroso ao Senhor não são uma comunidade mercantil. Uma casa mercantil presta serviços a alguém em troca de valores. Os devotos puros não prestam serviço ao Senhor em troca disso, e, portanto, a misericórdia plena do Senhor está à disposição deles. Homens sofredores e necessitados, pessoas curiosas ou filósofos estabelecem contato temporário com o Senhor para servirem a propósitos particulares. Quando o propósito é atingido, cessa a relação com o Senhor. Um homem que está sofrendo, caso seja realmente piedoso, ora ao Senhor por sua recuperação. Mas tão logo acabe o período de recuperação, na maioria dos casos o homem sofredor não se importa mais
em manter qualquer contato com o Senhor. A misericórdia do Senhor está à disposição dele, mas ele reluta em recebê-la. Esta é a diferença entre o devoto puro e o devoto misto. Aqueles que se opõem completamente ao serviço devocional ao Senhor são considerados como estando em abjeta escuridão. Aqueles que pedem o favor do Senhor apenas em momentos de necessidade são recipientes parciais da misericórdia do Senhor. E aqueles que estão 100% ocupados no serviço ao Senhor são recipientes completos da misericórdia do Senhor. Essa parcialidade no recebimento da misericórdia do Senhor é relativa ao recipiente e não se deve à parcialidade do Senhor todo misericordioso. Quando o Senhor desce a este mundo material, através de sua energia toda misericordiosa, ele atua como um ser humano, e por isso parece que o Senhor é parcial apenas com seus devotos. Mas isto não é verdade. A despeito dessa manifestação aparente de parcialidade, sua misericórdia é distribuída igualmente. No campo de batalha de Kurukshetra, todas as pessoas que morreram na luta, na presença do Senhor, obtiveram a salvação, mesmo sem as qualificações necessárias. Porque a morte na presença do Senhor purifica a alma que falece dos efeitos de todos os pecados. E, portanto, o moribundo obtém um lugar em alguma parte da morada transcendental. De alguma forma, se alguém se expõe aos raios do sol, de certo obterá o devido benefício do calor e dos raios ultravioleta. Portanto, conclui-se que o Senhor nunca é parcial. É errado as pessoas em geral pensarem que ele é parcial. Verso 30. É realmente desconcertante, ó alma do universo, que vós trabalheis, embora sejais inativo, e que vós nasçais, embora sejais a força vital e o não nascido. Vós desceis em pessoa entre os animais, homens, sábios e seres aquáticos. Realmente, isso é desconcertante. Significado: os passatempos transcendentais do Senhor são não apenas desconcertantes, como também aparentemente contraditórios. Em outras palavras, todos eles são inconcebíveis para o limitado poder de pensamento do ser humano. O Senhor é a toda predominante super-alma de toda existência, e todavia ele aparece sob a forma de um javali entre os animais, sob a forma de um ser humano, como Rama, Krishna, etc., sob a forma de um rishi, como Narayana, e sob a forma de um aquático, como um peixe. Todavia, se diz que ele é não nascido, e que nada tem a fazer. No Shruti Mantra, se diz que o Brahman Supremo nada tem a fazer. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele tem energias múltiplas, e tudo é executado perfeitamente por ele, através de conhecimento, força e atividade automáticos. Todas estas afirmações provam, sem nenhuma dúvida, que as atividades, formas e feitos do Senhor são todos inconcebíveis para nosso limitado poder de pensamento. E porque ele é inconcebivelmente poderoso, tudo é possível nele. Portanto, ninguém pode avaliá-lo exatamente. Todas as ações do Senhor são desconcertantes para o homem comum. Ele não pode ser entendido através do conhecimento védico, mas pode ser facilmente entendido pelos devotos puros,
porque eles estão intimamente relacionados com ele. Portanto, os devotos sabem que, embora ele apareça entre os animais, ele não é um animal, nem um homem, nem um rishi, nem um peixe. Ele é eternamente o Senhor Supremo, em todas as circunstâncias. Verso 31. Meu querido Krishna, Yashoda pegou uma corda para vos atar quando fizeste uma travessura. E vossos olhos perturbados inundaram-se de lágrimas, que lavaram o rímel de vossos olhos. E vós estáveis temeroso, embora o medo personificado tenha medo de vós. Esta visão é desconcertante para mim. Significado. Eis aqui outra explicação da confusão causada pelos passatempos do Senhor Supremo. O Senhor Supremo é o Supremo em todas as circunstâncias, como já se explicou. Aqui está um exemplo específico de que o Senhor é o Supremo, e ao mesmo tempo um brinquedo na presença de seu devoto puro. O devoto puro do Senhor presta serviço ao Senhor apenas por amor imaculado. E enquanto desempenha esse serviço devocional, o devoto puro esquece a posição do Senhor Supremo. O Senhor Supremo também aceita o serviço amoroso de seus devotos mais saborosamente, quando o serviço é prestado espontaneamente, por afeição pura, sem nem um pouco de admiração reverencial. Geralmente, o Senhor é adorado pelos devotos numa atitude reverencial, mas o Senhor fica meticulosamente comprazido quando o devoto, por afeição e amor puros, considera o Senhor como menos importante que ele mesmo. Os passatempos do Senhor, namorado original de Goloka Vrindavan, são intercambiados neste espírito. Os amigos de Krishna consideram-no como um deles. Eles não o consideram como sendo de importância reverencial. Os pais do Senhor, que são todos devotos puros, consideram-no apenas como uma criança. O Senhor aceita os castigos dos pais mais alegremente que as orações dos hinos védicos. De modo semelhante, ele aceita as repreensões de suas noivas mais saborosamente que os hinos védicos. Quando o Senhor Krishna esteve presente neste mundo material, para manifestar seus passatempos eternos do reino transcendental, de Goloka Vrindavan, como uma atração para as pessoas em geral, ele revelou um quadro único de subordinação diante de sua mãe adotiva, Yashoda. O Senhor, em suas atividades brincalhonas, naturalmente infantis, costumava estragar a manteiga que mãe Yashoda mantinha em estoque, quebrando os potes e distribuindo o conteúdo a seus amigos e companheiros de folguedos, incluindo os célebres macacos de Vrindavan, que se aproveitavam da munificência do Senhor. Mãe Yashoda viu isso, e por seu amor puro, ela quis fazer uma encenação de punição para seu filho transcendental. Ela pegou de uma corda e ameaçou de amarrar o Senhor, assim como geralmente fazem os chefes de família ordinários. Vendo a corda nas mãos de mãe Yashoda, o Senhor inclinou sua cabeça e começou a chorar como uma criança, e lágrimas rolaram por suas bochechas, lavando um unguento negro untado sobre seus belos olhos. Este retrato do Senhor é adorado por Kunti Devi, porque ela é consciente da posição suprema do Senhor. Ele é temido frequentemente pelo medo personificado. Contudo, teme sua mãe, que quis simplesmente castigá-lo, como se faz habitualmente. Kunti estava consciente da posição exaltada de Krishna,
ao passo que Yashoda não estava. Portanto, a posição de Yashoda era mais exaltada que a de Kunti. Mãe Yashoda obteve o Senhor como seu filho, e o Senhor fê-la esquecer-se completamente de que seu filho era o próprio Senhor. Se Mãe Yashoda fosse consciente da posição exaltada do Senhor, ela certamente teria hesitado em castigá-lo. Fez-se, porém, que ela esquecesse essa situação, porque o Senhor queria se comportar exatamente como uma criança diante da afetuosa Yashoda. Este intercâmbio de amor entre a mãe e o filho foi executado de maneira natural. E Kunti, lembrando-se da cena, ficou desconcertada, e ela não podia fazer nada além de louvar o amor filial transcendental. Indiretamente, Mãe Yashoda é louvada por sua posição única de amor, pois ela pôde controlar, mesmo o Senhor Todo-Poderoso, como seu amado filho. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 8, verso 32. Alguns dizem que o não-nascido nasce para a glorificação de reis piedosos, e outros dizem que ele nasce para comprazer o rei Yadu, um de seus devotos mais queridos. Vós apareceis em sua família, assim como o sândalo aparece nas colinas da Malásia. Significado: visto que o aparecimento do Senhor neste mundo material é desconcertante, há diferentes opiniões sobre o nascimento do não-nascido. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que ele nasce no mundo material, embora seja o Senhor de todas as criações e seja não-nascido. Desse modo, não pode haver negação do nascimento do não-nascido, porque ele mesmo estabelece a verdade. Entretanto, existem diferentes opiniões sobre por que ele nasce. Isto também se declara no Bhagavad Gita. Ele aparece através de sua própria potência interna, para restabelecer os princípios da religião, proteger os piedosos e aniquilar os ímpios. Esta é a missão do aparecimento do não-nascido. É dito ainda que o Senhor vem para glorificar o piedoso rei Yudhishthira. O Senhor Shri Krishna certamente queria estabelecer o reino dos Pandavas para o bem de todos no mundo. Quando um rei piedoso governa o mundo, as pessoas são felizes. Quando o governo é ímpio, as pessoas são infelizes. Na era de Kali, na maioria dos casos, os governantes são ímpios, e por isso os cidadãos são continuamente infelizes. Mas no caso da democracia, os próprios cidadãos ímpios elegem seu representante para governá-los, e, portanto, eles não podem culpar ninguém por sua infelicidade. Maharaj Nala também era famoso como um grande rei piedoso, mas ele não tinha contato com o Sr. Krishna. Portanto, Maharaj Yudhishthira destina-se aqui a ser glorificado pelo Sr. Krishna, o qual também glorificou o rei Yadu, tendo nascido em sua família. Ele é conhecido como Yadava, Yaduvira, Yadunandana, etc., embora o Senhor seja sempre independente de tal obrigação. Ele é como o sândalo que cresce nas colinas da Malásia. As árvores podem crescer em toda e qualquer parte. Contudo, porque as árvores de sândalo crescem mais na área das colinas da Malásia, o nome sândalo e as colinas da Malásia ficaram interrelacionados. Portanto, a conclusão é que o Senhor é sempre não nascido como o sol, e, todavia, ele aparece assim como o sol surge no horizonte oriental.
assim como o sol nunca é o sol do horizonte oriental. Da mesma forma, o Senhor não é filho de ninguém, mas ele é o Pai de tudo que existe. Verso 33. Outros dizem que uma vez que tanto Vasudeva quanto Devaki oraram por vós, nascestes como seu filho. Sem dúvida, sois não nascido, mas nasceis para o bem-estar deles e para matar aqueles que são invejosos dos semideuses. Significado. Também se diz que Vasudeva e Devaki, em seu nascimento anterior, como Sutapa e Prishni, submeteram-se a severas espécies de penitências para ter o Senhor como filho. E como resultado dessas austeridades, o Senhor apareceu como seu filho. Já se declarou no Bhagavad Gita que o Senhor aparece para o bem-estar de todas as pessoas do mundo e para exterminar os asuras, ou os ateus materialistas. Verso 34. Outros dizem que o mundo, estando sobrecarregado como um barco no mar, está muito aflito, e que Brahma, que é vosso filho, vos suplicou, e assim aparecestes para diminuir o transtorno. Significado. Brahma, ou o primeiro ser vivo nascido, logo após a criação, é o filho direto de Narayana. Narayana, como Garbhodakasha e Vishnu, antes de mais nada entrou no universo material. Sem o contato espiritual, a matéria não pode criar. Este princípio foi seguido desde o próprio começo da criação. O Espírito Supremo entrou no universo, e o primeiro ser vivo, Brahma, nasceu numa flor de lótus, crescida do abdômen transcendental de Vishnu. Vishnu é conhecido, portanto, como Padmanabha. Brahma é conhecido como Atmabhu, porque foi gerado diretamente pelo pai, sem nenhum contato da mãe Lakshmiji. Lakshmiji estava presente próxima a Narayana, ocupada no serviço ao Senhor. E mesmo assim, sem contato com Lakshmiji, Narayana gerou Brahma. Esta é a onipotência do Senhor. Aquele que tolamente considera Narayana como outros seres vivos deve aprender aqui uma lição. Narayana não é um ser vivo comum. Ele é a personalidade de Deus em pessoa, e tem todas as potências de todos os sentidos em todas as partes de seu corpo transcendental. Um ser vivo comum gera uma criança através da relação sexual, e ele não tem outra maneira de gerar uma criança, além daquela para ele designada. Mas Narayana, sendo onipotente, não está preso a nenhuma condição de energia. Ele é completo e independente para fazer qualquer coisa através de suas várias potências, muito fácil e perfeitamente. Portanto, Brahma é diretamente filho do pai e não foi colocado no ventre da mãe. Por isso, ele é conhecido como Atmabhu. Este Brahma está encarregado das criações posteriores no universo, secundariamente refletidas pela potência do Onipotente. Dentro do halo do universo há um planeta transcendental, conhecido como Svetadvipa, que é a morada de Kshirodakasha e Vishnu, o aspecto Paramatma do Senhor Supremo. Sempre que há um problema no universo que não pode ser resolvido pelos semideuses administrativos, eles aproximam-se de Brahmaji em busca de solução. E se não pode ser resolvido nem sequer por Brahmaji, então Brahmaji consulta e ora ao Kshirodakasha e Vishnu por uma encarnação e pela solução dos problemas. Um desses problemas surgiu quando Kamsa e outros estavam governando a terra, e a terra ficou muito sobrecarregada pelos malfeitos dos Asuras. Brahmaji, juntamente com outros semideuses, orou na praia do Oceano Kshirodhaka, e eles foram avisados da descida de Krishna como filho de Vasudeva e Devaki.
Assim, algumas pessoas dizem que o Senhor apareceu por causa das orações de Brahmaji. Verso 35. E outros dizem ainda que vós aparecestes para renovar o serviço devocional, de ouvir, lembrar, adorar e assim por diante, para que as almas condicionadas, que sofrem de dores materiais, aproveitem-se disso e obtenham liberação. Significado. No Srimad Bhagavad Gita, o Senhor afirma que aparece em todos os milênios, simplesmente para restabelecer o caminho da religião. O caminho da religião é feito pelo Senhor Supremo. Ninguém pode fabricar um novo caminho de religião, como costumam fazer certas pessoas ambiciosas. O verdadeiro caminho da religião é aceitar o Senhor como autoridade suprema e assim prestar-lhe serviço com amor espontâneo. Um ser vivo não pode deixar de prestar serviço, porque ele é constitucionalmente feito para este propósito. A única função do ser vivo é prestar serviço ao Senhor. O Senhor é grande e os seres vivos são subordinados a Ele. Portanto, o dever dos seres vivos é servir unicamente a Ele. Desafortunadamente, os seres vivos iludidos, tão só devido a uma concepção falsa, tornam-se servos dos sentidos, através do desejo material. Este desejo chama-se avidya, ou necessidade. E por causa de tal desejo, o ser vivo faz diferentes planos para o desfrute material, centralizado na vida sexual pervertida. Portanto, ele torna-se enredado na corrente de nascimentos e mortes, transmigrando para diferentes corpos, em diferentes planetas, sob a direção do Senhor Supremo. Portanto, a menos que a pessoa esteja além do limite da necessidade, ele não pode livrar-se das 3 espécies de misérias da vida material. Esta é a lei da natureza. O Senhor, contudo, por sua misericórdia sem causa, porque Ele é mais misericordioso com os seres vivos que estão sofrendo do que eles possam esperar, aparece diante deles e renova os princípios do serviço devocional, que compreendem ouvir, cantar, lembrar, servir, adorar, orar, cooperar e render-se a Ele. A adoção de todos os itens acima mencionados, ou de qualquer um deles, pode ajudar a alma condicionada a sair da rede de necessidade e assim libertar-se de todos os sofrimentos materiais, criados pela sua condição de ser vivo iludido pela energia externa. Este tipo particular de misericórdia é concedido ao ser vivo pelo Senhor, sob a forma do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 36. Ó Krishna, aqueles que continuamente ouvem, cantam e repetem vossas atividades transcendentais, ou sentem prazer em que outros o façam, certamente veem vossos pés de lótus, que por si só podem cessar a repetição de nascimentos e mortes. Significado. O Senhor Shri Krishna não pode ser visto por nossa presente visão condicionada. Para vê-lo, é preciso mudar a visão atual, desenvolvendo uma condição de vida diferente, cheia de amor espontâneo pelo Supremo. Quando Shri Krishna esteve pessoalmente presente na face do globo, nem todos puderam vê-lo como a suprema personalidade de Deus. Materialistas como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, Shishupala eram personalidades altamente qualificadas pela aquisição de bens materiais, mas eles eram incapazes de apreciar a presença do Senhor. Portanto, mesmo que o Senhor esteja presente diante de nossos olhos,
não é possível vê-lo, a menos que tenhamos a visão necessária. Essa qualificação necessária desenvolve-se somente pelo processo de serviço devocional, começando com ouvir sobre o Senhor, a partir de fontes corretas. O Bhagavad Gita é uma das literaturas populares, que geralmente são ouvidas, cantadas, repetidas, etc., pelas pessoas em geral. Mas apesar desta audição, etc., às vezes se experimenta que o executante de tal serviço devocional não vê o Senhor face a face. A razão é que o primeiro item, Shravana, é muito importante. Se a audição vem de fontes corretas, ela atua rapidamente. Geralmente as pessoas ouvem de pessoas desautorizadas. Essas pessoas desautorizadas podem ser muito eruditas do ponto de vista das qualificações acadêmicas, mas porque elas não seguem os princípios do serviço devocional, ouvir delas passa a ser pura perda de tempo. Às vezes, os textos são interpretados de acordo com a moda, para satisfazer a seus próprios interesses. Portanto, primeiramente se deve escolher um orador competente e fidedigno e então ouvi-lo. Quando o processo de ouvir é perfeito e completo, os outros processos tornam-se automaticamente perfeitos a seu modo. Há diferentes atividades transcendentais do Senhor, sendo que todas elas são competentes para conceder o resultado desejado, contanto que o processo de ouvir seja perfeito. No Bhagavatam, as atividades do Senhor começam a partir de seu relacionamento com os Pandavas. Há muitos outros passatempos do Senhor, ligados à forma como ele trata os Asuras e outros. E no 10º canto, o relacionamento sublime com suas associadas conjugais, as Gopis, como também com suas esposas casadas em Dwaraka, é mencionado. Uma vez que o Senhor é absoluto, não há diferença na natureza transcendental de todos e cada um dos relacionamentos do Senhor. Mas às vezes as pessoas, num processo desautorizado de ouvir, interessam-se mais em ouvir sobre seus relacionamentos com as Gopis. Tal inclinação indica os sentimentos luxuriosos do ouvinte. Desse modo, um orador fidedigno dos relacionamentos do Senhor nunca condescende com tais audições. Deve-se ouvir sobre o Senhor desde o começo, como está no Srimad Bhagavatam ou quaisquer outras escrituras. E isso ajudará o ouvinte a alcançar a perfeição através do desenvolvimento progressivo. Não devemos, portanto, considerar que seu relacionamento com os Pandavas é menos importante que seu relacionamento com as Gopis. Devemos lembrar constantemente que o Senhor é sempre transcendental a todo apego mundano. Em todos os relacionamentos do Senhor acima mencionados, ele é o herói em todas as circunstâncias. E ouvir sobre ele ou sobre seus devotos ou combatentes é favorável à vida espiritual. Está dito que os Vedas e os Puranas, etc., são todos feitos para reviver nossa relação perdida com ele. Ouvir todas essas escrituras é essencial. Verso 37. Ó meu Senhor, vós executastes pessoalmente todos os deveres. Acaso estais nos deixando hoje, embora sejamos completamente dependentes de vossa misericórdia, e embora não tenhamos ninguém que nos proteja, agora que todos os reis se mostram nossos inimigos? Significado: os Pandavas são os mais afortunados, porque com toda a boa fortuna, eles se sentiam inteiramente dependentes da misericórdia do Senhor. No mundo material, ser dependente da misericórdia de outrem é o derradeiro sinal de infortúnio. Mas no caso de nossa relação transcendental com o Senhor, é uma grande fortuna
quando podemos viver completamente dependentes dele. A doença material deve-se ao pensamento de nos tornarmos independentes de tudo. Mas a cruel natureza material não permite que nos tornemos independentes. A falsa tentativa de nos tornarmos independentes das estritas leis da natureza é conhecida como avanço material do conhecimento experimental. Todo o mundo material move-se com base nesta falsa tentativa de tornar-se independente das leis da natureza. Começando de Ravana, que desejava preparar uma escada direta até os planetas do céu, e descendo até a era atual, eles estão tentando superar as leis da natureza. Agora, eles tentam aproximar-se de sistemas planetários distantes através do poder eletromecânico. Entretanto, o objetivo máximo da civilização humana é trabalhar arduamente sob a orientação do Senhor e tornar-se completamente dependente dele. A mais elevada conquista da civilização perfeita é trabalhar com esforço, mas, ao mesmo tempo, depender completamente do Senhor. Os Pandavas eram os executores ideais deste padrão de civilização. Indubitavelmente, eles eram completamente dependentes da boa vontade do Senhor Shri Krishna, mas não eram indolentes parasitas do Senhor. Eram todos altamente qualificados, tanto pelo caráter pessoal, quanto pelas atividades físicas. Ainda assim, eles sempre buscavam a misericórdia do Senhor, porque sabiam que todo ser vivo é dependente por posição constitucional. A perfeição da vida é, portanto, tornar-se dependente da vontade do Senhor, ao invés de tornar-se falsamente independente no mundo material. Aqueles que tentam tornar-se falsamente independentes do Senhor são chamados de anata, ou sem nenhum guardião. Ao passo que aqueles que são completamente dependentes da vontade do Senhor são chamados sanata, ou aqueles que têm alguém para protegê-los. Portanto, devemos tentar ser sanata para que possamos sempre ser protegidos das condições desfavoráveis da existência material. Pelo poder ilusório da natureza material externa, esquecemo-nos que a condição material de vida é a perplexidade mais indesejável. Portanto, o Bhagavad Gita orienta-nos dizendo, 7:19, que após muitos e muitos nascimentos, uma pessoa afortunada torna-se ciente do fato que Vasudeva é tudo, e de que a melhor maneira de alguém realizar sua vida é render-se completamente a ele. Este é o sinal de um Mahatma. Todos os membros da família Pandava eram Mahatmas na vida familiar. Maharaj Yudhishthira era o líder desses Mahatmas, e a rainha Kunti Devi era a mãe. As lições do Bhagavad Gita e todos os Puranas, especificamente o Bhagavad Purana, são, portanto, inevitavelmente ligadas à história dos Mahatmas Pandavas. Para eles, a separação do Senhor era como a separação de um peixe da água. Srimati Kunti Devi, portanto, sentia esta separação como um raio, e toda a oração da rainha é para tentar persuadir o Senhor a permanecer com eles. Após a batalha de Kurukshetra, apesar de os reis inimigos terem sido mortos, seus filhos e netos ainda existiam para se relacionarem com os Pandavas. Não foram apenas os Pandavas que foram colocados em condição de inimizade, mas todos nós estamos certamente nesta condição. E a melhor maneira de viver é nos tornarmos completamente dependentes da vontade do Senhor, e assim superarmos todas as dificuldades da existência material. Verso 38. Assim como o nome e a fama de um corpo particular se acabam com o desaparecimento do espírito vivo,
De modo semelhante, se vós não zelais por nós, toda a nossa fama e atividades, juntamente com os Pandavas e os Yados, terminarão de uma vez. Significado: Kunti Devi está completamente ciente de que a existência dos Pandavas deve-se unicamente a Shri Krishna. Os Pandavas têm indubitavelmente bom nome e fama, e são guiados pelo grande rei Yudhishthira, que é a moralidade personificada. E os Yados são indubitavelmente grandes aliados. Mas sem a orientação do Sr. Krishna, todos eles tornam-se insignificantes, assim como os sentidos do corpo são inúteis sem a orientação da consciência. Ninguém deve orgulhar-se de seu prestígio, poder e fama, deixando de orientar-se pelo favor do Senhor Supremo. Os seres vivos são sempre dependentes, e objeto último de dependência é o próprio Senhor. Podemos, portanto, inventar, pelo nosso avanço em conhecimento material, todas as espécies de recursos materiais neutralizantes. Mas, sem nos guiarmos pelo Senhor, todas essas invenções terminam em fiasco, por mais fortes e resistentes que sejam os elementos reativos. Verso 39. Ó Gadadhara, Krishna, nosso reino agora está sendo marcado pelas impressões de vossos pés, e por isso ele parece belo. Mas quando vós partirdes, ele já não será assim. Significado: há certas marcas particulares nos pés do Senhor que distinguem o Senhor dos outros. As marcas de bandeira, de raio e de instrumento para dirigir um elefante, bem como de sombrinha, de lótus, de disco, etc., estão na sola dos pés do Senhor. Essas marcas ficam impressas na macia poeira da terra que o Senhor atravessa. A terra de Hastinapur estava assim marcada enquanto o Sr. Krishna ali esteve com os Pandavas. E o reino dos Pandavas, desse modo, florescia devido a esses sinais auspiciosos. Kunti Devi destacou estes aspectos notáveis e estava temerosa de que a sorte se tornasse adversa na ausência do Senhor. Verso 40. Todas essas cidades e vilas estão florescendo sob todos os aspectos, porque as ervas e cereais existem em abundância. As árvores estão cheias de frutas, os rios estão fluindo, as colinas estão repletas de minerais e os oceanos plenos de riquezas. E isso tudo se deve ao vosso olhar sobre eles. Significado: a prosperidade humana floresce pelas dádivas naturais, e não por gigantescos empreendimentos industriais. Os gigantescos empreendimentos industriais são produtos de uma civilização sem Deus e causam a destruição dos nobres objetivos da vida humana. Quanto mais continuarmos a aumentar essas indústrias problemáticas para sufocar a energia vital do ser humano, tanto mais haverá inquietação e insatisfação das pessoas em geral, embora apenas umas poucas possam viver suntuosamente através da exploração. As dádivas naturais, tais como cereais e vegetais, frutas, rios, as colinas de joias e minerais, e os mares cheios de pérolas, são supridas pela ordem do Supremo. E, de acordo com seu desejo, a natureza material os produz em abundância, ou os restringe de tempo em tempo. A lei natural é que o ser humano pode aproveitar essas dádivas da natureza e com elas prosperar satisfatoriamente, sem ser cativado pela motivação predatória de assenhorar-se da natureza material. Quanto mais tentarmos explorar a natureza material de acordo com nossos caprichos de gozo,
tanto mais seremos enredados pela reação de tais tentativas predatórias. Se temos suficientes cereais, frutas, vegetais e ervas, então qual a necessidade de manter um matadouro e matar os pobres animais? Um homem não precisa matar animal algum, se ele tem suficientes cereais e vegetais para comer. O fluxo das águas de um rio fertiliza os campos, e isso é mais do que necessitamos. Os minerais são produzidos nas montanhas, e as joias no oceano. Se a civilização humana tem suficientes cereais, minerais, joias, água, leite, etc., por que então deveria ansiar por terríveis empreendimentos industriais, à custa do trabalho de alguns homens desafortunados? Mas todas essas dádivas naturais dependem da misericórdia do Senhor. Aquilo que necessitamos, portanto, é ser obedientes às leis do Senhor e alcançar a perfeição da vida humana através do serviço devocional. As observações de Kunti Devi apontam justamente isso. Ela deseja que a misericórdia de Deus seja-lhes concedida para que a prosperidade natural seja mantida por sua graça.